Uma boa noite, que Deus abençoe. Hoje estarei fazendo um vídeo sobre o uso do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Estou gravando aqui da igreja que eu congrego, uma congregação do Ministério de Madureira, da Assembleia de Deus, e eu resolvi gravar num ambiente de igreja porque o uso do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento está, logicamente, dentro das origens da igreja. Com certeza, Jesus, ele utilizava muito o Antigo Testamento, mas a maneira pela qual o Novo Testamento foi escrito proporcionou uma metodologia. O uso do Antigo Testamento pelo Novo ainda não é uma das metodologias reconhecidas, justamente porque ela ainda não tem uma definição precisa. Um método, ele precisa partir de uma metodologia bem definida, que seja de amplo uso por todos. E vamos verificar que, apesar de ser notório o uso do Antigo Testamento dentro do Novo, não existe uma unanimidade sobre quantas citações e alusões. Vamos falar sobre isso, até porque alguns teólogos não concordam exatamente aonde você tem uma alusão ou eco. Mas podemos dizer que talvez daqui a algum tempo já seja um método amplamente aceito, com uma metodologia já definida, até porque os estudos estão avançando dentro daquilo que também se chama de categoria de intertextualidade. Ou seja, não é apenas o uso que o Novo Testamento faz do Antigo, mas você tem o Novo Testamento sendo utilizado pelo próprio Novo Testamento e o Antigo Testamento utilizando textos mais antigos dentro do Antigo Testamento. Então, isso é o que podemos chamar de uma categoria de intertextualidade. Embora a precisa definição de intertextualidade também demande aí maiores explicações. Mas eu vou compartilhar agora o vídeo em que eu estarei mostrando exatamente de que maneira o Novo Testamento usa o Antigo. Então, primeiramente, nós vamos verificar aqui a bibliografia. Então, essas são as obras clássicas. Primeiro, as obras de Bale, que já são traduzidas em português. Então, o comentário do uso do Antigo no Novo Testamento. Então, é bem interessante porque ele faz um comentário do Novo Testamento, focando exatamente aonde você tem alguma referência ao Antigo Testamento. E para utilizar esse comentário, ele elaborou antes um manual do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ambas as obras foram traduzidas em português pela editora Vida Nova. E, juntamente com o professor Valdecir Gonzaga, eu elaborei um artigo falando
do uso retórico do Antigo Testamento na carta aos Colossenses. O estudo dentro da carta aos Colossenses é interessante porque não existe nenhuma citação, pelo menos citação direta do Antigo Testamento na carta aos Colossenses. E eu aproveitei e acoplei um método que eu já venho utilizando bastante e que já fiz um vídeo anterior explicando, que é a análise retórica bíblica semítica. Esse artigo já foi aprovado, vai ser publicado pela revista Haveriana, provavelmente só no próximo ano, em 2021. Além dessa bibliografia em português, nós temos também uma bibliografia, infelizmente ainda não traduzida em português, mas igualmente importante. Nós temos a obra do Christoph Bittan, né, que fala justamente dos ecos da Escritura na carta de Paulo aos Colossenses. E esse estudo é bem interessante, como eu disse antes, pelo fato de que a carta aos Colossenses não tem citações diretas. E Bittan vai ser até importante por ele dar uma precisão maior a essa diferenciação entre citação, alusão e eco. Agora, a obra que se tornou o ponto de partida para buscar definir uma metodologia é justamente essa obra de Richard Reis, né, que foi publicada em 1989, Ecos da Escritura nas Cartas de Paulo. Então, é notório que Paulo ele utiliza muito o Antigo Testamento e por isso foi o ponto de partida para os estudos de Richard Reis. Mas recentemente, questão de 4 anos, Richard Reis também publicou os ecos das Escrituras nos Evangelhos, que é também bem interessante. Lógico que nós temos mais bibliografia. Eu selecionei essas como as mais representativas. Como eu disse, o grande problema é você definir critérios para que você tenha uma metodologia reconhecida. Então, aqui nós temos uma das possibilidades. Há cerca de 300 citações diretas e mais de 4.000 alusões ao Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Quando você tem citações diretas, não resta dúvida. O problema são justamente essas alusões, em que você percebe que numa mesma passagem, um teólogo crê que faça alusão a uma determinada passagem do Antigo e o outro não concorda. Agora, o importante, o que se poderia esperar, já que o Novo Testamento é escrito em grego, é que 90% dos casos, seja das citações ou de alusões, a fonte usada do Antigo Testamento é a versão grega da Septuaginta e não o texto hebraico. Não nos espanta, já que os escritores do Novo Testamento, eles utilizam o grego. Então, é mais do que natural você ter essa constatação. Se as citações parecem ser claras, não há unanimidade sobre as alusões. Há quem prefira identificar ecos como distintos de alusões. E, neste caso, os estudiosos podem identificar diferentes referências. Eu vou dar o exemplo aqui de algumas passagens de Colossenses, em que você pode ver claramente, primeiro, o que um define como alusão, o outro define como eco. E nem todos concordam que ali exista essa alusão ou eco. Pegando o exemplo de Colossenses 3:1, nos 4
estudiosos que eu coloquei aqui como exemplo, todos eles concordam que o Salmo 110, o primeiro versículo, tem uma referência lá em Colossenses 3:1. Só que para uns é um eco, para outros é alusão. Aqui em Colossenses 4:5, somente Beiro reconhece que existe uma alusão a Daniel 2, versículo 8. Os outros não veem essa alusão. Então, aqui esse quadro é um demonstrativo de como não existe unanimidade sobre essas alusões ou ecos. Richard Reis, ele é o primeiro a tentar formular esses critérios. É o primeiro a fazer um estudo sistemático. E ele tem como ponto de partida as cartas de Paulo. Então, para Richard Reis, citação, alusão e eco são todos classificados como ecos intertextuais, que variam em volume do explícito para o subliminar. A grande questão é exatamente como você vai definir esse volume e como você vai definir se é apenas implícito ou se é apenas subliminar. Então, um passo adiante vai ser dado por Gregory Bayle, em que ele trabalha apenas com a categoria de citação e alusão. Então, para Bayle, citação é uma reprodução direta de uma passagem do Antigo Testamento, enquanto a alusão é uma expressão breve com grau menor de dependência de uma passagem do Antigo Testamento. Ou seja, a citação ela é direta, enquanto a alusão ela é indireta. Christoph Beaton, que foi aluno do Bayle, ele elabora então uma tese doutoral em cima da carta aos Colossenses, que é justamente e que proporcionou um livro posteriormente, que é o que eu mostro no início do vídeo. Ele então, justamente para fazer uma análise pormenorizada dentro da carta aos Colossenses, ele vai aprimorar esses critérios. Para Beaton, a citação deve ser explícita, contendo 6 ou mais palavras em comum com o Antigo Testamento. Então, ele percebe que precisa se definir a quantidade de palavras que há em comum. É bem interessante essa colocação dele. Sendo formal quando acompanhada de fórmula introdutória, do tipo, como está escrito em. Se não tem a fórmula, ela é uma citação informal. Isso também é bem interessante, porque ele faz essa análise de citações formais e informais. A alusão é menos explícita do que uma citação, com o limite linear de 5 palavras ou menos. Mesmo sendo menos explícita, uma leitura atenta é direcionada a uma fonte identificável do Antigo Testamento. Então, se não tem a fórmula introdutória, ele coloca esse limite. De 6 palavras em diante é uma citação. De 5 palavras ou menos, você já pode dizer que é uma alusão. Mas a alusão, mesmo assim, você identifica de pronto, digamos assim, qual é a referência ao Antigo Testamento. Mas a grande contribuição de Beaton é definir eco. O eco, ele considera menos explícito do que uma alusão, mas distinto da alusão, porque destaca-se por ser uma referência sutil a uma fonte determinada do Antigo Testamento, identificável após cuidado escrutínio.
Lógico que outros estudiosos vão dizer, mas o que vai definir essa sutileza? Segundo Bitan, é justamente o fato de que você não identifica imediatamente. Somente numa pesquisa de comparação cuidadosa é que você vai perceber 2, 3 palavras, né, no máximo, em comum, mas você percebe que, comparando com outras passagens, né, aquela está sendo claramente definida. Bom, depois de definir o que é a citação, o que é a alusão e o que é o eco, pegando essas definições de Pitan, vamos agora exemplos concretos. Citação é a mais fácil, porque quando você pega até mesmo Bíblias simples, não precisa nem ser uma Bíblia de estudo. No rodapé já vem muitas dessas citações. Aqui eu peguei um dos exemplos clássicos, né? Que é a citação de Isaías 7,14 lá em Mateus 1,23. Coloquei o texto grego porque, para você definir que palavras estão em comum, eu tenho que partir do texto grego. Então, colocando aqui o texto grego lá de Mateus 1,23, um texto crítico, para ser mais exato, e o texto da Septuaginta, perceba que você tem a ordem das palavras, exatamente a ordem é idêntica, você tem apenas uma modificação na conjugação verbal, mas o verbo é o mesmo, esse que eu destaquei em amarelo. E agora, em português, Mateus 1,23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão seu nome de Emanuel. E lá em Isaías 7,14, na Septuaginta, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e tu chamarás seu nome Emanuel. E aqui, o texto hebraico, que nós conhecemos mais exatamente como texto massorético, de Isaías 7,14, tem uma ligeira diferença. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e ela chamará seu nome Imanuel. Então, aqui nós temos a questão da jovem, que a Septuaginta foi mais precisa, porque aqui a palavra alma, ela é mais abrangente. E ali a Septuaginta, ela foi mais restritiva, colocando como pártenos, virgem. Mas a mudança é a questão do verbo. Então vejam como, às vezes, mesmo sendo uma citação direta, você tem uma modificação com o propósito hermenêutico. Então, chamarão seu nome de Emanuel, porque o Evangelho quer falar de todos os povos reconhecendo Jesus como o Deus conosco. Então, agora, um exemplo de alusão. E aí eu vou tirar de Colossenses. Então, Colossenses 3:10, em que muitos reconhecem uma alusão a Gênesis 1:27. Então, aqui você tem as palavras destacadas, que são comuns. Então, você tem aqui o limite linear de 5 palavras, como definiu Bitan. E eu coloquei em verde justamente as palavras que têm uma conexão, mas que não são exatamente as mesmas. Então, agora,
indo para a tradução, fica mais claro. Colossenses 3,10 nos diz assim: e vos revestistes do novo. E aí, entre colchetes, homem. Muitas traduções colocam aí homem apenas como explicação. Renovado para o conhecimento conforme a imagem daquele que o criou. Gênesis 1:27. E fez Deus o homem conforme a imagem de Deus o fez. Então, conforme a imagem daquele que o criou, fica subentendido que é Deus. Então, embora a palavra Deus não apareça ali no texto de Colossenses, mas está claramente citando Deus. Então, você tem aqui, voltando aqui o texto grego, porque para verificar a questão do limite de 5 palavras, você tem que observar pelo texto grego. Então, manteve as 5 palavras conforme o critério proposto por Bitam. E aí chegamos a um exemplo de eco. E aí eu tirei também de Colossenses. Colossenses 1:6 vai ter um eco de Gênesis 1:28. E a sutileza é justamente porque, rigorosamente, você só tem uma palavra em comum, que eu coloquei em amarelo. As outras vão funcionar como sinônimos, digamos assim. Então, observe agora em português. Colossenses 1:6. Como também todo mundo está frutificando e crescendo, como também entre vós. Então, provavelmente, muitos já leram esse versículo e talvez não tenham percebido essa sutileza da referência a Gênesis 1:28. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, você tem aqui o frutificar no lugar de multiplicar, do texto da Septuaginta, e a terra aqui está sendo substituída pela expressão em todo o mundo, né? Em pantitokosmo, no grego. Então, devido a essa mudança, você tem aqui a sutileza, você não consegue perceber que há essa referência. Por isso que Bitam classifica como um eco. Um outro detalhe interessante é que nessa mudança em relação à Septuaginta, na verdade, você tem quase que um retorno ao texto hebraico. Porque ao utilizar o verbo frutificar, karpoforel, no grego, o texto em Colossenses, ele aproxima-se do texto hebraico de Gênesis 1:28, que usa pará, que é frutificar. Então, por isso que lá no início falamos, 90% se utiliza a Septuaginta, mas vez ou outra você tem essa referência ao texto hebraico. Mas além da citação, da alusão e do eco, nós temos também o chamado paralelo, que seria ainda mais sutil, você não poderia nem dizer que é exatamente uma referência a um determinado texto do Antigo Testamento, mas a uma ideia que não estaria restrita apenas a um versículo, mas a um conjunto de versículos encontrados dentro do Antigo Testamento. Então, Lucas 9:31, você tem um paralelo a essa ideia transmitida por essa única palavra em comum, que você encontra, por exemplo, no livro do Êxodo, no capítulo 19, no primeiro versículo, segundo a Septuaginta. Aí vamos para a tradução. Lucas 9:31, os quais apareceram em glória, falando de sua partida, a qual estava para se cumprir em Jerusalém. Ali o texto de Êxodo 19:1, e no terceiro mês da partida dos filhos de Israel do Egito.
Se você voltar para o texto grego, a palavra aqui é exodos no grego, que deu origem à palavra êxodo. Então, o uso do vocábulo exodus, que é a origem da palavra êxodo em português, relaciona Lucas 9:31 não apenas com o Êxodo 19:1, mas com toda a temática do êxodo. Assim como Deus libertou Israel da escravidão do Egito, Jesus está para libertar o homem da escravidão do pecado. E voltando aqui, Lucas, no capítulo 9, justamente é o início daquilo que muitos estudiosos classificam como o itinerário da viagem de Jesus rumo a Jerusalém, onde ele consumará a sua crucificação e também ressurreição. Então, quando você lê em português, você não consegue perceber essa ligação. Ainda mais que algumas traduções colocam, ao invés de partida, colocam morte. Porque a ideia é explicar, porque partida aqui está no sentido de falar da sua morte. Mas quando você traduz como morte, embora você esteja explicando o que ele quer relacionar com a sua morte, que está para acontecer em Jerusalém, você perde essa conexão importante, esse paralelo com a palavra êxodo. E temos ainda aquilo que nós chamamos de conflação, ou que alguns chamam de conflação. E que você encontra, por exemplo, nos evangelhos. Aqui eu vou dar o exemplo no evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, versículos 2 e 3. Indo para o texto em português, começa assim: conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual aprontará o teu caminho. Aí o versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei direita as suas veredas. Nós temos duas referências aqui. E o que acontece é que ambas estão aqui relacionadas pelo evangelista com o profeta Isaías. Aqui houve, na verdade, uma amálgama, uma mistura de duas passagens do Antigo Testamento, considerada uma conflação, ou seja, entre aspas, erro. Calma que eu já vou explicar isso. Ao atribuir duas passagens ao mesmo profeta do Antigo Testamento, quando, na verdade, são dois profetas envolvidos. Apenas a segunda passagem é citação ipsilíteris de Isaías. Então, Marcos 1:3, no versículo 3, está citando diretamente Isaías 43, modificando levemente apenas o final, que eu marquei em verde. Agora, aqui na tradução. Lá no texto da Septuaginta, está assim: voz do que clama. No deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei direita a vereda de nosso Deus. Aí Marcos 1:3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei direita a sua vereda. Então, houve aqui uma adaptação para que o texto se adaptasse à maneira como Marcos quer transmitir essa mensagem. Também notem que há uma diferença aqui na colocação da pontuação. Rapidamente explicando isso aqui, nem o texto hebraico e nem o texto grego, eles têm pontuação originalmente. Agora, as cópias mais recentes que chegaram até nós, no caso do texto hebraico, o texto massorético ele já possui uma pontuação. E
No caso do texto grego, os chamados manuscritos minúsculos, mais recentes, medievais, eles começam a ter uma pontuação. A nossa pontuação vem, na verdade, da pontuação que foi criada para esses manuscritos gregos medievais. E aí você tem uma diferença, né? Porque a maneira como os maçoretas eles vocalizaram e pontuaram, daria a entender que a pontuação correta seria essa: voz do que clama, 2 pontos, no deserto preparai o caminho do Senhor. Já a pontuação, conforme ela foi transmitida nos manuscritos gregos, a pontuação seria essa: voz do que clama no deserto, 2 pontos, preparai o caminho do Senhor. Muitos estudiosos concordam que lá no texto do Antigo Testamento, pelo contexto, tudo leva a crer que realmente a pontuação seria essa. Mas isso é motivo de discussão justamente porque essa pontuação ela é posterior. Bom, de qualquer maneira, o que mais importa é que apenas no versículo 3 você tem exatamente uma citação do profeta Isaías. A primeira passagem citada lá no versículo 2 do Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, é, na verdade, uma citação de Malaquias 3:1. E aí basta você comparar aqui, eu coloquei aqui em amarelo, várias palavras, excedendo aí aquele limite de 6, aquele limite foi estabelecido por Bitano, e eu coloquei em verde apenas as pequenas modificações. Aí indo para a tradução. Malaquias 3:1, segundo a Septuaginta. Eis que eu envio o meu mensageiro e inspecionará um caminho diante da minha face. Aí lá em Marcos 1:2. Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual aprontará o teu caminho. Então, há uma pequena modificação, mas essa pequena modificação vai ser melhor explicada agora, porque você, na verdade, tem outra citação. Porque essa citação também faz referência a Êxodo 23:20. Ou, dentro daquela proposta de uso do Antigo Testamento, do próprio Antigo Testamento, é como se Malaquias 3:1, na verdade, estivesse fazendo referência a Êxodo 23:20. E é interessante quando você coloca o texto da Septuaginta de Êxodo 23:20, aí fica melhor explicado por que você encontra essas pequenas modificações lá em Marcos 1:2. Então, eis que o texto de Êxodo 23:20, eis que eu envio o meu mensageiro ou anjo diante da tua face. Então, isso porque a palavra angelos, ela tanto pode significar mensageiro quanto anjo. O anjo é um mensageiro celestial. E aqui é interessante, por que acontece isso? Não é um engano, não é um erro, não é exatamente uma conflação, no sentido de erro. Tá? Essa amálgama, eu achei até melhor essa definição, essa amálgama feita em Marcos, capítulo 1, versículos 2 e 3, na verdade, a amálgama de 3 passagens do Antigo Testamento. Em absoluto, não é um engano, mas atende ao propósito de privilegiar Isaías, que é o profeta preferido deste evangelho. É até interessante como dar um estudo à parte, verificar a maneira maciça do uso do profeta Isaías dentro do evangelho de Marcos. Na verdade, Isaías é um dos profetas preferidos de todo o Novo Testamento, mas em especial o evangelho de Marcos. Toda a temática está relacionada com essas 3 referências. Malaquias 3:1 aplica-se no final deste livro profético a Elias, identificado com João Batista na tradição evangélica e mencionado na sequência do Evangelho de Marcos. Então são 3, voltando aqui, então todas as 3 referências vão estar relacionadas,
para atender o que Marcos quer transmitir ali no início. Que João Batista será essa voz que clama no deserto, que ele vem dentro daquele espírito profético de Elias, que lá em Malaquias diz que antes que venha o dia do Senhor, Elias retorna, e ainda mais usando Êxodo 23, aponta para a temática salvífica, que é um dos objetivos dos evangelhos. Então veja como, obviamente, inspirado por Deus, mas dentro de toda uma lógica, de toda uma razão de ser. É bem interessante isso. Agora, um caso especial que tem intrigado os estudiosos há anos e anos, que é o de Mateus 2:23. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Por que é um caso especial? O Evangelho de Mateus, ele é um dos que mais utilizam essa forma, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, ou para que se cumprisse o que está escrito no livro tal. Mateus tem muito disso. O problema é que aqui, especialmente, no capítulo 2, versículo 23, não há nenhuma passagem do Antigo Testamento que fale explicitamente sobre essa profecia. E Mateus fala de maneira genérica dos profetas, no plural, como se ele não estivesse se referindo a uma passagem em especial. Entretanto, o máximo que os estudiosos conseguiram chegar, dentro do que você analisa dos diversos comentários, parece ter em mente Isaías 11:1. Eis que surgirá um rebento da raiz de Jessé. Pois rebento, como está traduzido na Almeida atualizada e na Almeida corrigida, essa palavra traduz a palavra hebraica netzer, que é similar à palavra nazareno. Mas aí os estudiosos pensam, se havia de fato a proposta de se referir a Isaías 11:1, porque ele falou profetas no plural. Então, esse é um caso especial, até porque Mateus insiste em dizer que ali está claramente cumprindo algo já apontado no Antigo Testamento. Então, eu aqui encerro esse vídeo e aqui esse estudo bem resumido, espero que tenha contribuído para evidenciar que estudar o uso do Antigo Testamento dentro do Novo, além de você encontrar as raízes do Novo Testamento, como diziam os antigos, o Antigo Testamento ele está revelado no Novo Testamento. Então, além de você encontrar as raízes, certa vez eu usei a expressão que o Antigo Testamento é como se fosse esse viveiro de doutrinas. Então, esse vídeo também serve para evidenciar como é recompensador você estudar com mais detalhes de que maneira o Antigo Testamento vai sendo utilizado dentro do Novo. Então, que Deus abençoe.